Meu irmão, minha irmã, paz e bem a você. Hoje, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, Dia Mundial do Compositor e também Dia do Museu de Artes Modernas do Rio de Janeiro. Na data de hoje, em 1929, fazemos memória também do nascimento de Martin Luther King, um grande defensor aí da causa dos negros nos Estados Unidos e no mundo inteiro, podemos assim dizer. E também, na data de hoje, em 1982, a Constituição do Canadá incluía os direitos dos índios na sua Constituição. Lembrando que hoje, às 18 horas, no Centro Salão Social, temos a Santa Missa, presidida pelo Padre Rosivaldo. E lembrando que no final de semana, no domingo, às 7 da manhã, na Igreja Matriz, temos a Santa Missa, às 8h30 nas capelas Santa Rosa de Lima e Santa Luzia, e às 18 horas na Igreja Matriz você está convidado a participar em um desses horários. E lembramos também aos jovens, a você que tem parentes jovens, que o encontro do Ministério Jovem, do Grupo Jovem de Oração, será no sábado às 19 horas, não do domingo, por conta do Enem, então será no sábado, às 19 horas na Igreja Matriz. É um momento muito importante de louvor, de oração dos jovens. Então, no sábado, amanhã, portanto, lembre os jovens que você conhece, convide, motive para participar deste momento do grupo de oração jovem, né, da nossa paróquia. Vamos escutar, portanto, o Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12, que diz: Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. E Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico carregado por 4 homens, mas eles não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados porque só Deus tem poder para isso. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: Eu ordeno a você, levanta-te, pegue a sua cama e vá para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A cura do paralítico suscita uma discussão teológica entre Jesus e os escribas. Em certa altura da discussão, Jesus diz: O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. É lá no versículo 10. Todos ficam perplexos e escandalizados com estas palavras absolutamente inesperadas de Jesus. Nunca vimos uma coisa assim, vai nos lembrar o Evangelho. De acordo com o Antigo Testamento, só Deus pode curar a lepra. Está lá em 2 Reis, dos 5 ao 7. E só Deus pode perdoar os pecados, como está em Isaías 1,18, Êxodo 34, 6, Oséias 11, do 8 ao 9. Se a lepra é uma doença mortal que destrói a pessoa por fora, o pecado é uma doença mortal que destrói por dentro. Na verdade, o pecado é uma paralisia que nos impede de nos movimentar na direção de Deus e dos irmãos, meta de uma verdadeira realidade cristã e que deve ser vivida com empenho. O perdão do pecado é essencialmente uma vitória sobre o egoísmo, que é essa paralisia da vida, o egoísmo que destrói tantas pessoas. A cura do paralítico torna-se assim um símbolo da cura do pecado, da paralisia que impede a pessoa de viver por excelência a graça de Deus. Sendo que o pecado é um
errar o alvo, Jesus liberta nossa vida da morte, justamente perdoando o pecado e nos colocando no rumo certo, o caminho do bem e da vida. Este caminho consiste concretamente em seguir Jesus. Venha atrás de mim, venha e siga-me, diz ele. Com a narração do milagre de hoje, começa uma série de discussões. 5, na verdade, entre leis e evangelho, entre dever e dom, entre letra que mata e espírito que vivifica, como São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3:6. O conflito entre Jesus e as autoridades religiosas, longo aliados às civis, não demorou a aflorar. Essas 5 discussões situadas no começo da vida pública vão corresponder a outras 5 colocadas no final da atividade terrena de Jesus. Na discussão narrada no Evangelho de hoje, se reivindica a liberdade cristã diante da escravidão da lei e se resolvem problemas palpitantes para a comunidade cristã, como são a comensalidade com os pecadores, o jejum, a festa. O ponto mais importante, porém, é o reconhecimento ou não do poder e autoridade de Jesus. Afinal, o que é que ele veio fazer e com que autoridade ele atua? A pretensão de Jesus é clara. Ele veio nos dar aqueles dons que a lei não é capaz de dar, mas cujo desejo ele desperta em nós. Nenhuma lei tem o poder de fazer amar, embora amar a Deus e aos outros seja a síntese e a perfeição da lei, como Deuteronômio 6:4, Levítico 19:18 e Gálatas 5:14 vai nos lembrar. Só na experiência do perdão, que significa mais do que dom que vai além da justiça. Ao descobrirmos que Deus nos acolhe e nos ama gratuitamente, nos tornamos capazes de amar como somos amados. O poder de Jesus é, na verdade, o poder de Deus, o único que pode perdoar e dar a capacidade de amar. Essa é a boa notícia que Jesus anuncia por sua palavra e por seus gestos. O Evangelho é a boa notícia de que Deus não é nem a lei fora de nós, nem a consciência dentro de nós. Ele é o puro amor e a pura graça. Ele é maior do que nosso coração, como na primeira carta de São João 3:20 vai nos lembrar. Por isso, cuidado dos nossos males e nos libertando da morte, ele nos ressuscita. Ao invés de nos excluir, toca-nos, como tocou o leproso. Ao invés de nos condenar, perdoa-nos, como perdoou o paralítico. O seu amor nos cura do que nos impede de andar e nos torna capazes de caminhar pelos caminhos do bem e da vida. Por isso, nos deixemos amar por Deus, testemunhemos o acolhimento deste amor dele por nós, amando verdadeiramente os nossos irmãos. Eu peço a você que divulgue este áudio aos seus contatos, agradeço por você escutar, por você fazer deste momento o seu momento de oração, por essa oportunidade de partilhar com você a palavra de Deus. E com estas poucas palavras, refletir a cada dia o Evangelho que a liturgia nos oferece. Oportunidade para o nosso crescimento espiritual, para estreitar mais ainda a nossa fraternidade, o nosso cuidado com o outro. Por isso, de já, eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, um dia abençoado, cheio da graça do Pai. Lembre-se de rezar por aqueles que nos pedem oração, por aqueles que precisam de oração, rezar por aqueles que fizeram o mal ou que foram sujeitos do mal no dia de hoje. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.